Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Leandro Signori, grande satisfação estar aí com vocês, participando aí de mais esta maratona, a segunda maratona para a Polícia Militar de São Paulo, na disciplina de Atualidades. Quero inicialmente convidar vocês a me seguirem nas minhas redes sociais, é meu canal do Telegram, Prof. Leandro Signori, aí está, meu Instagram, @Prof. Leandro Signori, e meu canal do YouTube, Leandro Signori, onde nas minhas redes sociais eu coloco dicas regulares das disciplinas que eu leciono. Então vamos lá, segunda maratona, Polícia Militar de São Paulo, Atualidades. Vamos só rapidamente revisar. A banca do concurso é a VUNESP, que se caracteriza por ter questões factuais que perguntam sobre fatos ocorridos no Brasil e no mundo, detalhe desses fatos. A prova vai ser em 6 de fevereiro de 2021 e serão cobrados fatos ocorridos a partir de 20 de maio de 2021. Claro que o edital diz aqui, ó, fatos ocorridos a partir de 6 meses anteriores à publicação deste edital. Então, ocorridos a partir de 20 de maio aí de 2021, considerando a data em que o edital foi publicado. Então, o que nós vamos fazer aqui no simulado? Nós vamos resolver algumas questões recentes de provas de concursos públicos, atualidades da banca VUNESP. A partir destas questões nós vamos dar dicas de estudo de fatos para a prova da PM de São Paulo e vamos também aí destacar alguns fatos recentes ocorridos no mundo e no Brasil. Então vamos começar com esta questão aqui do TJ de São Paulo, tá? Prova de escrevente técnico judiciário. Esta questão aqui, ela pegou muita gente nesta prova, mas eu quero aproveitar ela para mostrar para vocês que mesmo que o candidato ele não soubesse do fato ocorrido, se ele tinha um bom conhecimento de atualidades do mundo, ele conseguiria resolver a questão. Então, o próprio comando da questão, o fragmento de notícia, traz dicas para a resolução da questão. Então, venho para a questão aqui. Veja o que diz aqui, ó. É cruel que esse país, berço da civilização, tenha sido atingido por um golpe tão bárbaro, com destruição de locais de devoção ancestrais destruídos e milhares de pessoas, muçulmanos, cristãos, yazidis e outros forçados a ir embora ou mortos, declarou em 7 de março deste ano o Papa Francisco, ao visitar a cidade de Mossul, que esteve sob comando do Estado Islâmico entre 2014 e 2017. Essa questão está perguntando para que país o Papa viajou, mas aqui, ó, o fragmento de notícia ele traz dicas. Então, para quem tem um bom conhecimento aí de atualidades, de história, de geografia, Yazidis, um dos povos aí que foram muito perseguidos por quem? Pelo Estado Islâmico, quando o Estado Islâmico, entre os anos de 2014 e 2017, ele governou, ele tomou o poder e governou largas parcelas do Estado do Iraque e do Estado da Síria. E os Yazidis ficam no Iraque. E a cidade de Mossul fica no Iraque. Professor, Mossul e Yazid é difícil para mim, certo? Yazidis não me lembrava, Mossul não sabia que era no Iraque, mas o Estado Islâmico eu sei, Iraque e Síria. Então vejam aqui o que está sendo perguntado. A declaração foi feita durante a viagem do Papa ao Afeganistão? Não. O Estado Islâmico, ele não governou parte do Afeganistão. Ao Irã, também não. Estado Islâmico aí nem existe lá no estado do Irã. Aí nós temos o Iraque, a Arábia Saudita, não. O Estado Islâmico não dominou territórios na Arábia Saudita. Paquistão também não dominou territórios no Paquistão. Olha aí, meus amigos. Então aqui, ó, Iraque. Então, para quem não sabia que o Papa fez esta viagem ao Iraque, ele poderia
ele poderia ir resolver aí com base nas dicas do fragmento de notícia. Já que nós estamos falando de Estado Islâmico, estamos falando de Afeganistão, vocês sabem, já tratei desse tema no nosso primeira maratona da Polícia Militar de São Paulo, que o Talibã, a milícia Talibã, ela voltou ao poder aí no Afeganistão. Voltou ao poder no Afeganistão com a saída das tropas dos Estados Unidos do país. A milícia Talibã ela avançou rapidamente, conquistando o território afegão e derrubou, destituiu, deu um golpe de Estado, derrubou o governo democraticamente eleito do Afeganistão, voltando ao poder após 20 anos, que tinha sido aí destituído do poder aí pelos Estados Unidos em 2001. Bom, joia, professor, isso aí tranquilo, até já caiu em prova da VUNESP, sim, e vai seguir caindo sobre o Afeganistão, só que vai ficar perguntando outras coisas sobre o Afeganistão, como, por exemplo, lá também tem Estado Islâmico, lá tem o Estado Islâmico Khorasan, que é um grupo insurgente, que é inimigo do Talibã, tá? O Estado Islâmico Khorasan. Khorasan é uma região, tá? É uma região do Afeganistão onde este grupo está baseado. O Estado Islâmico Khorasan, o Estado Islâmico, ele foi bastante derrotado no Iraque e na Síria, mas ele continua existindo no Iraque e na Síria e ele tem células, grupos terroristas locais em vários países que juraram lealdade ao Estado Islâmico. Então ali nós temos no Afeganistão o Estado Islâmico Khorasan, que realizou um bárbaro atentado terrorista no mês de agosto de 2021, nas redondezas do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, onde morreram 180 pessoas, incluindo 13 militares dos Estados Unidos. E o Estado Islâmico, ele continua realizando atentados terroristas no Afeganistão. Então vejam vocês, conforme eu até coloquei aqui, ó, duas matérias extraídas da imprensa do jornal Metrópolis, uma aqui de 15 de outubro e a outra de 3 de novembro. Afeganistão, ataque à mesquita xiita, deixa dezenas de mortos e feridos. Então, um detalhe aqui interessante, ó, pessoal, para prestar atenção, ó, o Estado Islâmico e o Talibã, eles são sunitas. Joia? Joia, o Islã, ele tem dois grandes ramos, os sunitas e os xiitas. E os radicais sunitas e xiitas, eles, enfim, se odeiam, eles se matam. Então, o Estado Islâmico tem realizado atentados terroristas no Afeganistão, em outros países também. No mês de novembro, por exemplo, a imprensa noticiou um atentado terrorista do Estado Islâmico em Uganda, num país da África, em Kampala, a capital de Uganda. Então, os alvos preferenciais do Estado Islâmico nos seus atentados terroristas no Afeganistão são os xiitas, certo? Então, aqui uma outra notícia, a outra vai dizer, ó, comandante do Talibã em Cabul é morto durante ataque a hospital. Então, o Estado Islâmico também tem feito atentados terroristas contra alvos do Talibã no Afeganistão, com militantes do Talibã que têm combatido o Estado Islâmico. E vejam esta outra notícia aqui, olha que interessante, ó. Juízas afegãs ameaçadas pelo Talibã chegam ao Brasil após pedido de ajuda humanitária. Vocês sabem que dezenas de milhares de pessoas fugiram do Afeganistão com a volta do Talibã ao poder. Estão buscando refúgio em vários países do mundo. E o Brasil tem recebido refugiados afegãos. Então é algo para prestar atenção. O Talibã, ele subjuga as mulheres, coloca elas num plano muito secundarizado na sua sociedade, tem
mulheres têm sido proibidas de trabalhar em várias áreas e vejam vocês, aqui são juízas, são magistradas e muitas delas têm fugido do Afeganistão. Outras que não conseguiram sair já foram presas e mortas pelo Talibã. E muitas dessas juízas condenaram militantes do Talibã em tribunais do Afeganistão, antes de o Talibã voltar ao poder. Então vamos ver um pouco mais aqui sobre essa notícia. Ó. 7 juízas afegãs e seus familiares receberam vistos humanitários do Brasil, galera. Estão lá em Brasília, no Distrito Federal. Então vão ter aulas de português na UNB, Universidade de Brasília, apoio médico, alimentação. Então uma parceria do governo federal com a Associação dos Magistrados Brasileiros. Então vejam só, o pedido é para emissão de vistos humanitários para 270 juízas que ainda residiam no Afeganistão. No documento consta que as magistradas encontravam-se em risco por desempenharem a função e eventualmente por terem julgado e condenado membros do regime do Talibã. Então uma parceria aí da Associação dos Magistrados Brasileiros com o governo federal para trazer para o Brasil juízas que atuavam no poder judiciário no Afeganistão. Então algumas delas com seus familiares já chegaram ao Brasil. Então vejam o que eu coloquei para vocês, ó. O Talibã é conhecido como grupo fundamentalista radical, por isso o termo fundamentalista religioso, radical religioso, que em sua primeira passagem no governo do Afeganistão nos anos 90, restringiu direitos básicos das mulheres, impedindo-as de ter acesso ao mercado de trabalho, à educação e até de frequentar espaços públicos, sem a presença dos maridos. O Talibã suavizou um pouco aí a forma como se relaciona com as mulheres, mas elas continuam ainda bastante secundarizadas na sociedade afegã. Mais uma notícia. E aí é para vocês ficarem sabendo disso, ficarem acompanhando. O Brasil está recebendo refugiados afegãos que fugiram do país por causa da volta do Talibã ao poder no Brasil. Como mostra essa notícia de 12 de novembro de 2021. Após fuga do Talibã e vida nas ruas da Turquia, jovens afegãos chegam ao Brasil com visto humanitário. Tinham familiares no Brasil, que já tinham saído do Afeganistão há vários anos, então eles chegam ao Brasil com visto humanitário. Beleza, minhas amigas e meus amigos? Outra questão da prova do TJ de São Paulo, prova aplicada em outubro de 2021, que derrubou muitos candidatos também, mas muitos resolveram, olhando para o quadro, olhando para a imagem, com os seus conhecimentos de história, onde se estuda também sobre a arte no mundo e a arte no Brasil. Então veja o que diz a questão, analise a imagem. Diz aqui o seguinte: as agências internacionais divulgaram a recuperação da obra reproduzida, roubada em 2012, da Galeria Nacional de Atenas. O autor da tela havia doado a pintura à Grécia, em reconhecimento à resistência do país à Alemanha nazista. O título da tela recuperada, no dia 29 de junho de 2021, pessoal, nosso gabarito é a letra B, ó. Cabeça de Mulher, de Pablo Picasso. Então, a grande maioria não leu esta notícia, mas a galera se deu conta aqui, ó, dos traços. Olha aqui, ó, traços do cubismo, linhas retas, característica de quem? Deste um dos maiores expoentes da arte do cubismo, Pablo Picasso. Então a galera olhou, Pablo Picasso. Bom, e só tinha um Pablo Picasso na questão. Só um Pablo Picasso, joia? Então aí foram lá, ora, é Pablo Picasso. Então, Cabeça de Mulher, de Pablo Picasso. Então a VUNESP, ela gosta de notícias do meio cultural. Na primeira maratona do TJ da Polícia Militar de São Paulo, eu dei a dica para vocês sobre o filme brasileiro escolhido para participar de uma seleção
pela Academia de Cinema e Artes Visuais de Hollywood, nos Estados Unidos, para, se for aprovado nessa seleção, concorrer, estar entre os filmes que vão concorrer ao Oscar de melhor filme internacional, certo? Eu já dei a dica para vocês de qual filme que o Brasil indicou. Todo ano o Brasil indica um filme, que é o filme aí Deserto Invisível, de Ali Muritiba. A VUNESP gosta de perguntar sobre isso. Bom, mas já que estamos falando de quadros, de artes plásticas, então vejamos esta notícia aqui, ó, de novembro de 2021. Obra de Frida Kahlo é vendida por 34,9 milhões de dólares e marca novo recorde para a artista. Então, a Frida Kahlo, que é uma pintora mexicana, internacionalmente reconhecida, tá? Ela é uma pintora mexicana, teve uma das suas obras que, claro, leiloada e num leilão, uma famosa casa de leilões de Nova York, dos Estados Unidos, que foi vendida por 34,9 milhões de dólares, um recorde para as negociações das obras da Frida Kahlo e também para obras na América Latina. Opa, se liga nisso, aí vendido em leilões. Vamos ver o que diz a notícia. Na pintura, o rosto do Diego Rivera aparece na testa da Frida, acima de suas sobrancelhas, características de seus olhos escuros. Especialistas indicam que a representação de artista como terceiro olho simboliza o quanto ele atormentava seus pensamentos. Como é que é o nome desta obra, professor? Eu vou colocar aqui o seu nome na língua espanhola. É Diego e Io. Diego e Io. Ou seja, Diego e eu. Tá? Diego e eu, o Diego Rivera, que teve um romance com a Frida Kahlo. Aí está, ó. Ó o quadro, ó, Diego e eu. A Frida Kahlo, suas sobrancelhas características, seus olhos e acima das sobrancelhas esta imagem, este rosto aí do Diego Rivera. Certo, pessoal? Então, temas internacionais. Olha aqui, ó, galera, o fato ocorrido em outubro de 2021. Figurinha carimbada nas provas da VUNESP. Ela pergunta, sempre que ocorrem as premiações do Prêmio Nobel, em alguma de suas provas, ou até em mais de uma prova, a VUNESP pergunta. Então venham aqui, ó. Nobel da Paz de 2021 premia jornalistas que lutam pela liberdade de expressão. Aí, ó, já está aqui o que a VUNESP vai perguntar. Qual a motivação para a concessão do Nobel da Paz de 2021? Foi para Maria Ressa, que é esta mulher aqui, ó. Esta mulher aqui é a Maria Ressa, e para o Dmitry Muratov. Aqui está ele, ó, o Dmitry Muratov. Vamos para o próximo slide. Jornalistas, Maria Ressa, das Filipinas, e o Dmitry Muratov, da Rússia. Eles conquistaram o Nobel da Paz, tá? Foram laureados com o Nobel da Paz em 2021, por quê? Por seus esforços na defesa da liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia, meus amigos. Então aqui é um trecho do comunicado da Academia Real das Ciências da Suécia, que divulga aí os vencedores do Nobel da Paz, ou o vencedor. Então aqui está, dizendo que eles defendem esse ideal de liberdade de expressão vejam que interessante, em um mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas. Então quem que é o presidente da Rússia? Vladimir Putin. É um governo que vai assim, ó, solapando a democracia, por dentro da própria democracia. O Putin, que já está há mais de 2 décadas, ou em torno de 2 décadas no poder na Rússia. E as Filipinas,
com um governante autoritário, um governante que utiliza aí a violência como uma das suas formas aí de governar, o Rodrigo Duterte. Bom, mas a VUNESP, ela nos últimos anos tem perguntado também sobre as outras premiações do Nobel. Quando eu comecei a dar aula aí de atualidades, a VUNESP só perguntava sobre o Nobel da Paz, mas ficou figurinha carimbada, os professores, os candidatos já percebiam que era só o Nobel da Paz que ela perguntava, então a VUNESP passou a perguntar sobre as outras premiações também. Então vamos ver aqui as outras premiações, pessoal. Nobel de Medicina. Nobel de Medicina. Professor, o que ela pode perguntar? Ela pode perguntar qual o motivo da premiação do Nobel de Medicina. Perguntou quem venceu o Nobel de Medicina em 2020. Qual o motivo? Ela perguntou. Qual o motivo? A questão trouxe o nome dos laureados. Então, para 2021, os laureados foram David Julius e Arden Patapouchan, dos Estados Unidos, cientistas que lecionam em universidades dos Estados Unidos, porque pelas descobertas sobre receptores de temperatura e toque no corpo humano. Física. Quem que venceu o Nobel de Física? Silkuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi, pelas contribuições inovadoras para a compreensão de sistemas físicos complexos. Pessoal, tem que decorar, tem que saber, tá? Química, Benjamin List e David Macmillan, pelo desenvolvimento de uma nova ferramenta de construção de moléculas, a organocatálise. Essa ferramenta é útil para a pesquisa de novos produtos farmacêuticos e também ajudou a tornar a química mais verde. Galera, então estas premiações, elas ocorrem sobre descobertas científicas de muitos anos atrás, até de várias décadas atrás, que vão mostrar a sua real utilidade aí em décadas posteriores. Então vejam, o da paz, liberdade de expressão, vinculado com a democracia, o desafio dos regimes democráticos contra governos autoritários, governantes que são eleitos, mas vão solapando a democracia por dentro, em um mundo aí de grande disseminação de desinformação, de fake news. Olha aqui o de química, que ajudou a tornar a química mais verde. Olha o tema do meio ambiente, o tema da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável aqui. Joia! Próximas laureas, literatura. Traz um outro tema também relevante para a humanidade na atualidade, o tema das migrações e dos refugiados. Então vamos lá, literatura. Abdul Razak Gurnah, ele é um tanzaniano, ele é um professor aposentado, lecionava em uma universidade do Reino Unido, da Inglaterra, um romancista tanzaniano. O prêmio foi concedido por sua penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino do refugiado no abismo entre culturas e continentes. A temática de refugiados é a base de todo o seu trabalho, dos escritos, da literatura desse romancista tanzaniano. Então, o que o examinador faz? Ele pode perguntar qual a motivação, por que recebeu o prêmio, ou ele pode transcrever trechos da notícia sobre a premiação e perguntar o nome, tá? Perguntar o nome aí quem que foi o laureado. Joia! Economia, vamos fechar aqui, ó, economia, David Card, Joshua Angris e Guido Imbens. Eles foram premiados pelo uso de experimentos naturais, situações da vida real, para calcular seus impactos no mundo, para entender as relações de causa e efeito em áreas como mercado de trabalho e educação. Por exemplo, uma das pesquisas era sobre os efeitos de ter um ano a mais de educação no desenvolvimento econômico de um país, no desenvolvimento econômico das pessoas e das famílias. Joia?
Então aí está, então pesquisas relativas a mercado de trabalho, educação. Adiante, olha aí, ó, questão sobre a premiação do Nobel, simulado do professor Leandro Signori, do mês de outubro aí de 2020. Então vejamos aqui, ó, os jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov conquistaram o Prêmio Nobel da Paz 2021. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 8 de outubro, pela Academia Real das Ciências da Suécia. Os jornalistas conquistaram o prêmio devido, vai cair na prova esta questão aqui, devido, aí está o gabarito, é a letra D, aos seus esforços pela defesa da liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia. Adiante, minhas amigas e meus amigos, vamos resolver uma questão aí de uma prova da VUNESP, Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Prova aplicada mês de outubro de 2021. O que ela está dizendo? No dia 14 de maio de 2021, os cientistas chineses comemoraram o pouso do robô Zhurong. Zhurong, Deus do fogo em mandarim, certo? Que é a língua dos chineses, na superfície de Marte. O artefato estava em uma sonda na órbita do planeta desde fevereiro, escolhendo um local para descer. A missão chinesa é uma das três que foram lançados para explorar o planeta em julho de 2020 e chegaram aí no ano de 2021. Então, acesso, 15 de agosto de 2021, fragmento de notícia do site aí do G1. Aí o que a questão pergunta? As outras duas missões são de responsabilidade, olha aqui, ó, o gabarito é a letra A, dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes. Daí vocês vão perguntar, professor, pode ser cobrado novamente em prova? Pode cobrar de uma forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos em uma questão de uma prova da VUNESP, perguntando sobre o lançamento do satélite brasileiro Amazônia 1, 2021. E aí perguntando sobre, enfim, colocava ali as alternativas e a resposta era que o satélite é como objetivo monitorar o desmatamento na Amazônia. Isso em uma prova. Em uma outra prova, vai perguntar novamente sobre o satélite brasileiro Amazônia 1. Aí dizendo, ó, além de monitorar o desmatamento na Amazônia, o satélite também tem como objetivo monitorar a agricultura no país, certo? Então, vejam vocês que a notícia dizia isso. E na primeira prova, fala da Amazônia 1, dizendo que ele, entre outros objetivos, ia monitorar o desmatamento na agricultura no país, ia monitorar a agricultura no país, e aí mas perguntava também dos objetivos, aí era desmatamento. E na outra, falava que tinha o desmatamento como objetivo, na outra prova, mas aí qual o outro objetivo? Que é este que eu falei para vocês, monitorar a agricultura no país. Então, o examinador pode perguntar de uma forma diferente este tema aqui, notícia científica, o examinador concorda, gosta desse tipo de notícia. Os Estados Unidos, eles têm essa liderança na exploração espacial no mundo. Eles já enviaram várias missões para Marte, o planeta vermelho. E em 2021, mais uma missão pousou, mais um artefato espacial, uma sonda espacial pousou com sucesso em Marte, explorações em Marte no planeta vermelho, que foi a Perseverance, certo? Então aqui falou da China, que foi o robô Zhurong, que a China é o segundo país a conseguir colocar como operacional, pousou e colocou como operacional, conseguiu entrar em funcionamento um artefato espacial em Marte, o robô Zhurong. E o terceiro, os Emirados Árabes, por meio da sonda Amal ou HOP. Amal é esperança em árabe.
não pousou. Esta sonda ela está ali na atmosfera marciana, fazendo estudos relativos à atmosfera marciana. Joia, minhas amigas e meus amigos. Agora, o grande tema do mês de novembro de 2021, tá? No mundo, vai ser cobrado em várias provas de atualidades, de várias disciplinas, foi a COP26, que eu coloquei aqui na tela para vocês. A 26ª Conferência das Partes sobre a Convenção Quadro, 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima, da ONU. Então vamos lá, o que são as mudanças climáticas? Então foi todo mês predominando noticiários internacionais relativo às mudanças climáticas. E o segundo semestre de 2020 também, mudanças climáticas. Aliás, então eu estou gravando aqui essa correção da maratona, não é esta correção, eu estou gravando a minha participação nesta maratona, estou aqui, eu falei aqui gravando, mas estou aqui participando com vocês desta maratona de atualidades, desta maratona para a Polícia Militar de São Paulo, na disciplina de atualidades. Ei, consegui, pessoal, consegui, agora sim, tá? Então aqui estou participando desta maratona e também o que nós tivemos aí no mês de novembro de 2021 na área ambiental, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Governo Federal. Ele apresentou aí, ó, os dados do último período sobre o desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia. Então, estes dados do INPE para o último período de monitoramento de um ano, mais de 13 mil quilômetros desmatados na Amazônia, ou seja, é o maior quantitativo em quilômetros quadrados desde 2006 para o desmatamento na Amazônia. Então segue aumentando o desmatamento na Amazônia, e um tema que foi discutido, debatido na COP26 e que o Brasil é muito criticado em função disso. Deixa eu só botar, ó, esse na aqui para vocês verem ficar melhor. Então, outro tópico para prestar atenção, tá? Esse relatório mais recente do INPE sobre desmatamento na Amazônia. Então vamos lá, pessoal. O que são as mudanças climáticas? Ora, o nome já diz, né? O clima do planeta está mudando. Mas estas mudanças climáticas, elas resultam do efeito estufa, que é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida. Para vocês entenderem rapidamente. Então vejam só. Nós temos o planeta Terra. Aí na atmosfera do planeta Terra nós temos uma camada de gases natural. Então essa camada de gases são conhecidos como os gases estufas. Por quê? Porque ele retém parte da energia calorífica que chega ao planeta Terra, energia solar que chega ao planeta Terra. Então chega ao planeta Terra, parte já é imediatamente reemitida, outra parte ela é absorvida pela superfície terrestre, pelas partes continentais, pela parte assim de terra firme e pela água. Então ela é absorvida, mas depois esta energia que é absorvida, parte dela também é reemitida. E parte dessa energia que é reemitida, seja imediatamente ou posteriormente, ela ultrapassa a camada de gases estufa, ultrapassa. Outra parte não, bate na camada de gases estufas e fica ali no planeta Terra. Então é este fenômeno natural que faz com que a temperatura média do planeta Terra seja de 14 graus centígrados e possibilita que haja vida na Terra. Se não houvesse essa camada de gases estufa, a temperatura no planeta Terra seria negativa, em vários graus, um planeta gelado.
praticamente não possibilitando a existência de formas de vida. Bom, mas o que está ocorrendo? Essa camada de gases estufa, ela está ficando mais densa, por meio do que? Uma maior concentração de gases. E estes gases que estão se concentrando na camada de gases estufas, eles são originados pela ação humana, ou ação antrópica, Então, o ser humano tem produzido uma grande quantidade de gases estufa, que está aumentando a camada de gases estufas, consequentemente está tendo uma maior retenção de energia calorífica, consequentemente a temperatura média do planeta Terra, ela está se aquecendo, está se elevando, o planeta está se aquecendo, o que nós denominamos de aquecimento global. É o aumento extraordinário da capacidade da atmosfera de reter calor. Então, nós estamos tendo aquecimento global. Então, esse aquecimento global, ele está gerando uma intensificação dos fenômenos climáticos extremos. Nós já vivemos, a humanidade vive em uma era de mudanças climáticas, causadas pela ação humana, que nós temos na história natural do planeta Terra, mudanças climáticas causadas pelos próprios processos naturais. Agora aqui não, o que se discute são as mudanças climáticas causadas pela ação humana, ou pode aparecer assim também na prova, ação antrópica. E aí, meus amigos, nós temos uma referência para isso, que é a era pré-industrial. Ou os primórdios da Revolução Industrial, tá? Em torno de 1850. Então, o que diz o IPCC? Já vou dizer o que é o IPCC para vocês, que de 1850 ao presente, a temperatura média do planeta Terra, ela já se elevou em 1,1 graus centígrados. 1,1 graus centígrados. Então, a discussão é sobre esse aumento da temperatura média do planeta Terra, as consequências que isso vai trazer para a vida humana, para a fauna e a flora do planeta Terra, cujo um dos primeiros fatores é o que eu coloquei aqui para vocês, ó, é uma intensificação dos fenômenos climáticos extremos. Para vocês entenderem, secas, por exemplo, elas estão se tornando mais frequentes e mais severas. Chuvas intensas, grandes temporais, grandes tempestades, ciclones, tornados, furacões, eles estão ocorrendo em uma maior quantidade, certo? E estão se tornando mais severos, estão se tornando mais intensos. Vejam vocês a crise hídrica no Brasil, pessoal. A crise hídrica que nós vivemos no Brasil no ano de 2021. Ela foi o quê, ó? A maior estiagem. O que é a estiagem, professor? Falta de chuvas, menos chuva. A maior estiagem em 91 anos. Em 91 anos. Claro, pessoal. Quais os fatores que geraram esta crise hídrica? O fenômeno climático natural, o Laninha, perfeito, tranquilo, Laninha, mas nós tivemos também a contribuição do desmatamento na Amazônia, vejam só como está associado, e das mudanças climáticas também. Então, a maior estiagem em 91 anos no Brasil, nas áreas afetadas, principalmente ali, ó,
nas regiões centro-oeste, sudeste e sul. Por outro lado, nós tivemos as maiores chuvas em 91 anos em partes ali do estado do Amazonas, com secas históricas no estado do Amazonas. Então tá esses fenômenos climáticos extremos se intensificando no mundo. As primeiras, né, são várias, mas uma das consequências aí mais visíveis das mudanças climáticas. Beleza, então o estudo sobre as mudanças climáticas não é um estudo novo, ele já existe há várias décadas e na Rio 92, ou ECO 92, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1992, entre outros documentos e tratados internacionais que foram assinados, um deles foi o da Convenção Quadro sobre a mudança do clima, da ONU. O Brasil é um dos países signatários. Praticamente todos os países do mundo são signatários desta convenção, certo? E aí, meus amigos, então a convenção existe, então o que tem que se fazer? Discutir a implementação. Como que nós vamos implementar os mecanismos desta convenção para enfrentar a mudança do clima? Então, estas discussões ocorrem nas COPs, as conferências das partes. Em quem são as partes, professor Leandro Signori? Os países que assinaram e ratificaram a Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima da ONU. O Brasil é uma das partes, assinou e ratificou. E esta convenção, ela conta com um painel científico de cientistas climáticos de vários países do mundo. O Brasil tem vários cientistas climáticos neste painel, que é o IPCC, O painel, claro, IPCC, a sigla em inglês, eu estou falando em português, né? Porque é Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. Então, intergovernamental entre os governos dos países, que elabora relatórios sobre as mudanças climáticas aí no mundo, traçando cenários do mais pessimista ao mais otimista e traçando aí consequências em relação a esses cenários, consequências para o meio ambiente, para o planeta Terra e para a humanidade, sobre a elevação da temperatura média do planeta e indicando, fazendo orientações do que os países, os governos, do que a humanidade deve fazer para enfrentar as mudanças climáticas e conter o aquecimento global. Joia, professor? Bom, e na COP26, 2 gases estufa, eles estiveram em destaque nos debates. Na convenção são relacionados 7 gases. Existem outros também, mas são relacionados 7 principais gases estufa. E um deles, ele é bastante falado, certo? Ele inclusive é utilizado como um padrão, que é o dióxido de carbono ou o gás carbônico. Então, quando se faz uma discussão sobre gases emitidos, aumento da emissão de gases, redução da emissão de gases, sempre se fala em carbono equivalente. Se converte os outros gases para o carbono equivalente. Então, dióxido de carbono, o gás carbônico, que ele é produzido, que é o principal gás aí causador aí da intensificação do efeito estufa, que ele é produzido pela queima de combustíveis fósseis da biomassa, petróleo, carvão, gás natural, biomassa, vegetação. Olha aí, ó, desmatamento, queimadas, sobretudo queimadas. Queima de biomassa lança uma grande quantidade de dióxido de carbono ou gás carbônico para a atmosfera. Desmatamento também, aí a decomposição da vegetação. Vai jogar na atmosfera dióxido de carbono ou gás carbônico. E outro gás que ganhou destaque na COP26 foi o metano, o CH4, gerado
pela decomposição da matéria orgânica em aterros sanitários, ó, flatulência e processo digestivo do gado e plantação de arroz em alagados. Então, minhas amigas e meus amigos, o tema dos lixões. Então, lixões, tu vai ter lá a decomposição do lixo, a formação do chorume, aquele líquido que escorre, e a emissão de gases, o metano. Mas aqui para o Brasil também é importante. O Brasil é o 5º país que mais emite metano na atmosfera. O Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. O Brasil é um dos grandes exportadores de carnes no mundo. Então vejam todas as conexões. E é aqui, ó, flatulência, o processo digestivo do gado. O gado vai arrotar, vai jogar aí gás metano. Quando ele vai lançar gases também lá pelo ânus. Nós também, galera. Quando você está arrotando, está lançando um gás aí, tá certo? E não tem como, né? A gente produz gases e joga gases para fora, está jogando aí gás metano também. Os humanos também jogam gás metano. Claro que não dá para comparar com o gado, certo? Então tá, minhas amigas e meus amigos. Então vamos lá. A emissão por setores em nível mundial. Qual é o setor que mais emite gases intensificadores do efeito estufa? É o setor de energia, pessoal. Transportes, claro que sim, derivados do petróleo, gás natural, veículos a gás natural também, a etanol, a álcool, enfim. Mas é fundamentalmente aí os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Então, e a produção de eletricidade também. Produção no mundo, nós estamos falando de mundo, não de Brasil. No Brasil, mais da metade da energia elétrica gerada, ela é pela fonte hídrica, por hidrelétricas. Mas no mundo é diferente. O principal insumo para a geração de energia elétrica no mundo é o petróleo. É petróleo, carvão e gás natural. São o quê? Combustíveis fósseis, joia? Então, primeiro é o setor de energia, depois é a agropecuária no mundo, aí vem o uso da terra, desmatamento e conversão de terras para a agropecuária. Então desmata, remove a vegetação para o plantio de pastagens, o cultivo de plantas para a agropecuária. Então o quarto é a indústria e quinto é resíduos, aterros sanitários, lixões. Então no mundo é o setor de energia. E no Brasil, pessoal, no Brasil não. No Brasil o maior emissor é o uso da terra, Principalmente do que, professor? Vejam aqui, ó. Desmatamento e conversão de terras para a agropecuária. Porque o desmatamento, ele não é só na floresta amazônica, é no cerrado também, nos outros biomas. Mas então vejam aqui, ó, novamente, ó, o tema da floresta amazônica. Essa contribuição da floresta amazônica tanto no desmatamento, nas queimadas, na emissão de dióxido de carbono ou gás carbônico, emissão de gases estufa para a atmosfera, como a própria floresta em pé, porque vocês sabem que as árvores, elas o quê? Absorvem gás carbônico e liberam oxigênio, tanto quanto para a absorção do gás carbônico. Então, primeiro é o uso da terra, depois a energia, combustíveis fósseis, basicamente para o movimento aí dos veículos automotores. Depois é a agropecuária. A própria atividade da agropecuária, ela gera, né, por exemplo, pecuária, gado, metano, flatulência e processo digestivo do gado, agricultura, uso de fertilizantes. Nós temos ali o lançamento de gases estufa também. Então aí vem uso da terra, energia, a agropecuária, aí a indústria e o setor de resíduos. Bom, então para nós chegarmos lá na COP26, nós antes temos que rapidamente passar pela COP21. Então a COP21 foi a 21ª conferência das partes, tá? 20ª Conferência das Partes da Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima. Ela ocorreu em Paris no ano de 2015.
Vou colocar aqui no slide para vocês podem parar aqui o vídeo e ler aqui o slide, eu vou explicar para vocês. Então, nesta conferência de Paris, os países signatários, eles se comprometeram a agir para que a temperatura média do planeta Terra, ela sofra, eu vou marcar aqui para vocês, tá? Ela sofra uma elevação muito abaixo de 2 graus centígrados. Sofra uma elevação muito abaixo de 2 graus centígrados, mas reunindo esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, frente aos níveis da era pré-industrial. Joia? Então não foram dadas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa para os países, mas foi uma intenção global em mudar para uma economia de baixo carbono. Professor, o que é uma economia de baixo carbono? Que utiliza no seu processo econômico poucos gases, ou que gera aí poucos gases intensificadores de efeito estufa. Então, minhas amigas e meus amigos, lá na Conferência de Paris, com base em estudos do IPCC, disseram, olha, a temperatura média do planeta Terra, ela não pode passar de 1,5 graus centígrados, aquecer 1,5 graus centígrados, se elevar 1,5 graus centígrados frente aos níveis da era pré-industrial, frente àquela temperatura da era pré-industrial. Se passar de 1,5 graus centígrados, as consequências para o planeta, elas poderão ser muito severas. Para a humanidade também. Porém, se passar de 1,5, não pode passar de 2, porque a severidade vai ser muito maior. Então não pode passar de 2 até o ano de 2100. E devemos fazer esforços para que não passe de 1,5 até o ano de 2050. Bom, então para isso, cada país apresentou perante a COP21 as contribuições nacionalmente determinadas, certo? As NDCs. E onde cada país apresentou, olha, nós podemos reduzir X toneladas da nossa emissão de gás carbônico. Então nós no ano tal, que era um ano tal, nós estávamos emitindo isso, e lá na frente no ano tal nós vamos emitir menos X, tanto em percentuais como em toneladas. Então quantificava em percentuais como em toneladas, em toneladas. Eu vou colocar aqui, ó, NDCs, em toneladas. Bom, mas minhas amigas e meus amigos, o que ocorreu? O que o IPCC ele disse? O IPCC ele disse que o planeta Terra já se aqueceu 1,5 graus centígrados desde a era pré-industrial e que essas NDCs apresentadas, elas não eram suficientes para conter a elevação da temperatura do planeta Terra em até 1,5 graus centígrados. Que se todas elas fossem implementadas, o que não está ocorrendo, vários países não estão cumprindo com o que apresentaram, o planeta Terra vai se elevar, sua temperatura vai se elevar 2,7 graus centígrados. Beleza? Até o final do século, Então, olha, são insuficientes as contribuições e precisamos agir, precisamos ter mais ação. E o mundo chega na COP26, que foi realizada de 31 de outubro a 13/11, em Glasgow, na Escócia. Então, meus amigos, numa situação aí de emergência climática. A imprensa utilizou muito esse termo, mas não é porque a imprensa utilizou, é a ONU declarou uma situação de emergência climática mundial.
de emergência climática mundial. Bom, nós temos aqui, ó, um quadro bastante interessante, ó, sobre os maiores emissores de gases do efeito estufa, ano de 2020. Anos anteriores também, tá? Então vejam vocês, ó, em primeiro lugar a China, desde 2009 é o país que mais emite gases estufa, então em primeiro lugar a China, segundo lugar os Estados Unidos, terceiro a Índia, quarto a Rússia, quinto o Japão. O Brasil é um dos 10 maiores emissores. Pode aparecer também, ó, assim, ó, na prova. Em vez de aparece lá a União Europeia. Aí se aparecer lá, então primeiro é a China, segundo os Estados Unidos, aí o terceiro é a União Europeia, que pega os países da União Europeia, quarto Índia, quinto Rússia e sexto Japão. Então isso, as emissões anuais. Nas emissões históricas, desde a era pré-industrial, 1850, no acumulado. Aí primeiro é os Estados Unidos, segundo é a China e terceiro é a União Europeia. Beleza? Então, meus amigos, então os países chegaram à COP26, com vários objetivos. Limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus centígrados. Finalizar o livro de regras que operacionaliza o Acordo de Paris. Reduzir o desmatamento. Ajudar países menos desenvolvidos. Diminuir o uso do carvão e de outros combustíveis fósseis. Incentivar o uso de energias renováveis. Reduzir emissões de carbono até 2030 e zerá-las até 2050. Acelerar transição para veículos com emissão zero. Construir defesas e sistemas de alerta sobre as mudanças climáticas e a mitigação dos efeitos aí das mudanças climáticas. Bom, então, meus amigos e minhas amigas, o IPCC disse o seguinte: se nós quisermos que a temperatura do planeta Terra não ultrapasse 1,5 graus centígrados até 2050, tem que ter uma redução drástica das emissões até o ano de 2030. Assim, os países anunciaram aí várias metas para o ano aí de 2030. Então, o IPCC diz até o ano de 2030. E tem que zerar as emissões de carbono até o ano de 2050. Então, o que é isso? Aparece como zerar, pode aparecer também, ó, como neutralidade de carbono. Eu vou escrever aqui, até botei até que anos os países se comprometeram a atingir o zero líquido. Aqui está falando em zero líquido, tá? Zerar as emissões. Ou também como neutralidade de carbono. Neutralidade de carbono. Neutralidade de carbono, que é o gás que é utilizado como equivalente para a medição das emissões de gases do efeito estufa. Ou seja, entre o que é emitido, então as atividades humanas emitem gases estufas para a atmosfera, porém a humanidade ela pode tomar medidas para absorver esses gases estufa. Então, entre o que é emitido e entre o que é absorvido tem que ficar no 0 a 0, tá? Então isso é o zero líquido, a neutralidade de carbono. Claro que isso é quantificado, o que é emitido, o que é absorvido. Por exemplo, os corais, o fitoplâncton nos oceanos, eles absorvem uma grande quantidade de gás carbônico. Por isso é importante a sua preservação do fitoplâncton. As florestas também. Por isso, então, é importante preservar as florestas, é importante reflorestar, o reflorestamento, certo? Então, é isso aí, tá? Então, isso é a neutralidade de carbono e o zero líquido. E aí, o ano base passou a ser um objetivo a ser perseguido, ano de 2050, joia? Então, galera, só para destacar, aqui tem um quadro de vários países, só vou destacar alguns países que
Até porque a banca não vai perguntar para vocês, tá? De todos eles. Vamos destacar aqui o Brasil, claro, eu tenho um slide que a gente vai falar do Brasil. Ó, o Brasil se comprometeu a atingir o zero líquido em 2050 os Estados Unidos, ó, o segundo maior emissor anual mundial, também se comprometeu a atingir o zero líquido em 2050. E a China, o maior emissor mundial, a China diz que só em 2060 não tem condições de em 2050 chegar ao zero líquido. Então vamos rapidamente aos principais acordos feitos na COP26. Então vem aqui para o slide, ó. Acordo de transição do carvão para tecnologias limpas. Isso é uma questão de prova dizendo que teve um acordo de transição do carvão para energias limpas, está correto. Outro documento também assinado por dezenas de países, o compromisso global do metano. E mais um aqui, ó, acordo para proteção de florestas, Forest Deal. Então, beleza, professor. Então, vamos voltar aqui, ó. Um acordo de transição do carvão para energias limpas. A previsão é eliminar o uso do carvão nas economias mais ricas em 2030. Olha o número mágico, o ano mágico, 2030. E em 2040 nas mais pobres. Então, o carvão, pessoal, por tonelada de carvão, então carvão, petróleo e gás natural, combustíveis fósseis, o carvão é o que mais emite gases intensificadores do efeito estufa, mais emite gás carbônico. Então, um objetivo, nós temos que eliminar o uso do carvão nas economias mais ricas em 2030 e nos demais, onde inclui aí o Brasil até o ano de 2040. Claro que China e Estados Unidos, os dois principais poluidores do mundo, ficaram de fora desse acordo de transição do carvão para as energias limpas. Não quer dizer que eles não vão reduzir, mas que eles não quiseram se comprometer com o ano de 2030, Estados Unidos e a China 2040. E o carvão é a principal fonte da matriz energética da China, certo? Então, adiante, o compromisso global do metano. Então, vejam só, reduzir em 30% as emissões de metano até 2030, em relação aos níveis de 2020. O Brasil assinou, tá? Foi assinado por mais de 100 países, inclusive o Brasil, que é o quinto maior emissor do gás metano aí no mundo. Então, por quê? O metano ele responde por 30% também, acho que em torno de 25% a 30% dos gases estufa emitidos na atmosfera. Ele é um gás que se decompõe mais rapidamente. Então, os gases que estão lá na camada de gases estufa, o gás carbônico, ele leva décadas para se decompor, se diluir. Então, os gases que estão se lançando em 2021 vão levar décadas para eles desaparecerem, se diluírem da atmosfera, e o metano não. Então, o metano, em torno de 10 anos, esse gás já se dilui. Então, eles focaram, olha, vamos reduzir, vamos fazer um esforço para uma grande redução de gás metano, porque é um gás que ele se dilui mais rapidamente na atmosfera. Então, o compromisso global do metano, um acordo para a proteção de florestas, foi assinado por mais de 100 países, que eles respondem por 85% das florestas do mundo, incluindo o Brasil, a Indonésia e o Congo, que tem grandes áreas florestais aí no mundo. É um acordo que prevê financiamento público de governos e privados também, para que estes países com área florestal, eles venham aí a preservar, tá? A preservar as suas florestas. Joia! Adiante, dois temas também discutidos na COP26, ó, o mercado de carbono. Isso aqui tem que prestar atenção, tá? Chegaram a um acordo relativo ao mercado de carbono, um dos tópicos do livro de regras do Acordo de Paris, e um financiamento anual de 100 bilhões de dólares para os países pobres.
Professor, mercado de carbono. Então vejam vocês, os países eles apresentaram as NDCs lá na COP15, lá na COP21 em 2015, as NDCs, contribuições nacionalmente determinadas. Depois eles apresentaram revisões. E o Brasil foi criticado que em uma das revisões que o Brasil fez, no governo do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil ia aumentar suas emissões em vez de diminuir. E por que os países apresentaram revisões diminuindo? Por aquilo que eu falei para vocês, o que foi apresentado lá na COP21, o IPCC disse, olha, se todos cumprirem, e vários não estão cumprindo, a temperatura média do planeta ela vai se elevar em 2,7 graus centígrados, relativamente à era pré-industrial. Então é absolutamente insuficiente. Os países têm que ter mais ambição. Joia. Mas então vamos lá. Então os países têm lá as suas metas. Então ele atinge a meta, está aqui, está tudo aferido, medido, ele atinge a sua meta e sobra, ainda ele tem sobra em relação à sua meta. E aquela sobra, tá, ele pode vender como créditos de carbono. Então deixa eu colocar aqui para vocês, ó, ele pode vender como créditos de carbono no mercado de carbono. E esses créditos de carbono, eles podem ser comprados por governos ou por organizações privadas, empresas, diversas organizações privadas. Créditos de carbono por governos que não conseguem atingir as suas metas. Organizações privadas também que têm interesse, por exemplo, a indústria petrolífera, que tem interesse em reduzir a emissão de gases, mas não consegue atingir as suas metas da própria organização privada, enfim, do que foi discutido internacionalmente. Então podem comprar créditos de carbono de países ou de organizações privadas. Exemplo, no caso do Brasil. O Brasil vai ser um dos maiores beneficiários no mundo desse mercado aí de carbono. Então, um exemplo, compra créditos de carbono, mas é para projetos, é mediante apresentação de projetos. Compra aí créditos de carbono que vão ser utilizados no combate ao desmatamento, na preservação das florestas no Brasil, principalmente, sobretudo, a floresta amazônica, ou para projetos de reflorestamento. Comprou créditos de carbono, recebeu dinheiro, mas a ser aplicado para projetos de reflorestamento. Joia? Então, o tema do mercado de carbono. Então, se chegou a uma regulamentação, claro que ainda faltam detalhes, mas de como operacionalizar esse mercado de carbono. E um outro tema que estava pendente no Acordo do Clima de Paris era que os países ricos se comprometeram a anualmente aportar 100 bilhões de dólares para os países pobres, para desenvolverem projetos de redução de emissões de gás carbônico e também projetos para esses países se adaptarem à mudança climática, que ela já é uma realidade, e mitigarem os efeitos da mudança climática aí nos seus países. Chegaram também a um acordo aí sobre este tópico. Esse financiamento ele tem ocorrido, mas ele não tem atingido 100 bilhões de dólares anuais. Certo, professor? E o Brasil na COP26? Então, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro não foi na COP26, certo? O Brasil tem sido muito criticado pela sua política ambiental, certo? No governo do presidente Jair Bolsonaro tem sido muito criticado internamente e também no cenário internacional. O desmatamento e as queimadas na Amazônia são objeto de grande crítica em relação ao Brasil no mundo, joia. Falei para vocês que o desmatamento no período 2020-2021 cresceu novamente em relação ao ano de 2020, conforme o relatório mais recente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados em novembro de 2021. Mas o Brasil, vamos lá, o Brasil ele apresentou meta
de redução de emissões de gases do efeito estufa pela metade. O Brasil diz, olha, eu vou reduzir pela metade, tá, os gases que eu emitia no ano de 2005 até o ano de 2030. O que eu emitia em 2005, vou reduzir pela metade, até o ano de 2030. E nós vamos chegar à neutralidade de carbono no ano de 2050, entre o que a gente emite e o que a gente absorve, certo? Que entre o que o Brasil emite e o Brasil absorve, nós vamos ficar no zero líquido. No zero líquido no ano de 2050. Joia? Então, no zero líquido. No zero líquido. O Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal 2 anos antes do prazo anterior. Qual que era o prazo anterior? 2030. O Brasil tinha apresentado em uma das suas revisões, das suas contribuições nacionalmente determinadas, e também na Política Nacional de Mudanças Climáticas, que o Brasil ia zerar o desmatamento ilegal, porque tem desmatamento legal, aquele que é permitido pela legislação ambiental. Agora, qual que é o foco? É o desmatamento ilegal. Esse é o grande problema do Brasil, sobretudo na Amazônia, um dos grandes problemas ambientais do Brasil. Então, o Brasil, até 2030, certo? Então, o Brasil se comprometeu a zerar esse desmatamento ilegal até o ano de 2028. E o Brasil assinou, conforme eu disse para vocês, a Declaração das Florestas, e também o Brasil revisou as suas metas de produção de metano no compromisso global do metano, que eu observei para vocês. Bom, então o Brasil foi muito criticado, ele recebeu 2 vezes o prêmio Fóssil do Dia, na COP26. Na COP26, que é um prêmio que é concedido diariamente durante a COP por organizações não governamentais da área ambiental, que atuam relativamente ao tema das mudanças climáticas. Então, o Prêmio Fóssil do Dia é uma crítica à falta de compromisso do país com o enfrentamento das mudanças climáticas. A primeira vez, quando o presidente Jair Bolsonaro criticou o discurso da indígena brasileira, uma jovem de Rondônia, a Chay Suruí. Tá? A Chay Suruí. Ela discursou lá na Conferência do Clima da ONU, tá? Essa indígena aqui, ó, Chay Suruí, discursou lá, ficou mundialmente conhecida. E a segunda, em um discurso aí do ministro do Meio Ambiente brasileiro sobre as metas brasileiras, em que o ministro foi aí acusado de ter feito um discurso mentiroso sobre as metas brasileiras. Aí o Brasil recebeu ali o prêmio Fóssil do Dia. Joia, minhas amigas e meus amigos, finalizamos esta nossa participação na maratona da Polícia Militar de São Paulo na disciplina de atualidades. Sigam as orientações do professor Leandro Signori. A VUNESP é uma banca factual. Então, galera, ela pode perguntar sobre uma grande quantidade de fatos e vocês têm que aí fazer a parte de vocês. Diariamente estarem acompanhando uma leitura diária, certo? Sobre o que ocorre no mundo e no Brasil, certo? Fatos nacionais e internacionais. Um canal para isso é o Telegram do professor Leandro Signori. Perfeito? Então, bons estudos a todas e todos vocês, rumo à Polícia Militar de São Paulo. Fiquem com Deus e um grande abraço!